Olá, gente linda, abençoada por Deus. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. Estou aqui no meio da natureza. Aqui é muito lindo. Obrigado, Senhor. Gratidão por tudo. Quero trazer uma reflexão para nós no dia de hoje. O rio seguindo seu fluxo. São duas passagens, mas eu vou falar primeiro uma parte que se encontra na segunda carta de Paulo, capítulo 12. Ele fala dele mesmo. Ele fala que ele soube de um homem, de uma pessoa que subiu ao terceiro céu num período de 14 anos antes do momento que ele estava escrevendo essa carta à comunidade que estava em Corinto, a sua segunda carta. Ele ainda fala que subiu ao terceiro céu, esse homem, que era ele mesmo, se em corpo ou fora dele, ou em espírito, e que lá viu e ouviu coisas inefáveis que não poderiam ser ditas aos mortais, às outras pessoas. Esse é um ponto. A outra questão me reporta no livro de Gênesis, no capítulo 37, que começa ali a história de José, um dos 12 filhos de Jacó, mais conhecido como José do Egito. Quero fazer um paralelo relacionado às nossas vidas, com os fatos que aconteceram naquela ocasião. E para mostrar para vocês, enquanto falo, a natureza, os pássaros aí à volta, né? A natureza, os passarinhos, todas elas interagindo, mostrando sua vida, a essência. O que eu posso dizer com relação a Paulo? Ora, ele estava em oração, ele estava em jejum e oração, e isso houve um transporte dele a uma dimensão celestial, que ele viu e ouviu coisas de Deus, que para o entendimento dele na ocasião seriam difíceis das pessoas entenderem, compreenderem ou acreditarem naquilo que ele viu e ouviu. Quero dizer para vocês, para nós, nesse momento que você está escutando e olhando esse vídeo, que todas as coisas já estão reveladas. O livro sagrado já nos traz as informações necessárias para a tua transformação, para a tua renovação, para a tua cura interna, as tuas chagas internas na tua alma, a tua úlcera nervosa, a tua ansiedade, o teu preconceito, a tua amargura. É um verdadeiro bálsamo. Quando o Espírito de Deus da tua vida, porque você ouviu a voz do bom pastor. Paulo naquela ocasião não teve um discernimento para que falasse aquilo que ele viu da forma que fosse não figurada, mas já caracterizada realmente naquilo que era a mensagem, para que ele como mensageiro trouxesse essa mensagem. Aí depois nós vimos várias cartas deles escritas, que ele fala abertamente com o coração, entendendo tudo a qual ele não entendia.
E quando ele começa a entender as coisas que ele não entendia, as outras pessoas não entendem ele porque ele era uma pessoa diferente. Se transformou numa nova criatura, aquele que era um perseguidor, aquele que era um cátedra, uma pessoa formada, intelectual, com grande sabedoria e grande conhecimento da história, tanto romana como do povo da Judéia e também a grega. E ele agora, o emissário de Deus, de Jesus, que o conheceu no caminho quando ia para Damasco. Essa transformação, esse novo ser na vida de Paulo, se transforma ele numa pessoa especial, numa sociedade cheia de preconceitos, cheia de perseguições políticas, ideológicas e religiosas, não diferente de hoje. Ele muitas vezes esteve na frente de tribunais, se esquivando da sua maneira daquilo que poderia confirmar, sem mentir, sem retroceder, mas sendo sincero, sendo honesto e transparente. Isso ainda trazia para ele mais perseguição ainda e ódio daqueles que eram os acomunados, os mentirosos, os corruptos e os religiosos, que eles passam o tempo vivendo na mesma época de Paulo, um pouco após a morte e a ressurreição de Jesus, o Cristo de Deus. Com vocês, nós compreendemos as coisas, porque já está tudo revelado. Só falta Deus descer fisicamente do céu, se apresentar numa grande catedral para você se converter e acreditar que Deus é Deus. Porque se ele caminhar na rua e você olhar para alguém e não ver Deus na outra pessoa, você não crê que Deus existe. Se você olhar agora uma pessoa pedindo pão, uma pessoa comendo migalhas e restos de comida, maltrapilho, você vai dizer: como é que Deus existe se essas pessoas estão passando essas dificuldades, essa miséria, essas misérias? Aí não é Deus. É porque você não se converteu. É porque você e tantos outros que têm a possibilidade de fazer alguma coisa não fazem. São corruptos, desviam os recursos, usam para o seu próprio benefício e ainda querem dizer que estão ajudando aqueles necessitados, porque se tivesse ajudado, muitos já não estariam mais na mendicância, na pobreza e na miséria. Já teriam se restabelecido as suas vidas materiais. Pelo lado espiritual, que quem tem essa unção, essa bondade, essa misericórdia, esse domínio próprio, essa graça, percebe e entende que tudo é passageiro e que nós estamos aqui como uns seres por um período para fazer o melhor de nós para as outras pessoas. Se cremos em Deus, faremos isso de uma forma equilibrada, com bom senso, respeitando, amando e querendo fazer um pouquinho do céu aqui na terra. Porque se almejamos o céu, o reino dos céus, temos que começar por aqui, nesse plano existencial, para que possamos alcançar a dimensão do terceiro céu. E aí, como já tudo foi revelado, nada será mistério, porque já somos seres celestiais, o herdeiro de Deus, por Cristo Jesus. E agora, o que acontece com José? José era um homem sonhador, ele tinha sonhos e visões e contava ele que na sua inocência o que tivera sonho juntamente com sua família. Isso trazia ódio, rancor e inveja dos demais irmãos. Ele sonhou com o sol e com a lua e com as estrelas. Todos esses astros se curvavam perante ele. Depois ele sonha que estavam cortando cana ou trigo e os feixes dos outros todos
se curvavam perante o feixe dele. E os irmãos ficavam cada vez mais rancorosos com a revelação que ele trazia à mesa na casa de Jacó. Armaram uma cilada. No momento que ele veio buscar e trazer merenda para eles por mandato do pai, vai ver como é que está teus irmãos lá no pastoreio, se eles estão precisando de alguma coisa, e leve esse alimento para eles. E ele foi. Quando eles viram ele, armaram para ele. Deram uma surra nele. Aí Rubem, o mais velho, pediu que não matassem, mas que colocassem a cova que estava ali, um buraco, e que morresse ali dentro, de fome e de sede. O próprio Rubem, quando vem a tribo dos ismaelitas, eles também conjecturam, eles vão vender para essa gente aí, os ismaelitas, eles vão descer para o Egito e já levam ele, ensanguentamos as roupas dele, levamos a túnica que ele tinha ganhado, colorida do seu pai, de aniversário, e diremos que uma besta fera o pegou. Realmente, os irmãos dele, naquela ocasião, agiram como besta fera. Com ódio, um espírito maligno de inveja, de perseguição, de maldade, de mentira, ainda para mentir para o pai e para a mãe, que o irmão, que até então era o mais jovem, havia sido pego, morto. Eles trouxeram somente as vestes. E o pai dele rasgou suas vestes e chorou muito. E entrou em luto, pensando que realmente o seu filho tinha sido morto. E o filho dele tinha sido vendido. Uma tribo de ismaelitas que levou como escravo ele, largando lá e vendendo na casa de Potifar. Esse menino jovem de 17 anos começou a trabalhar na casa de Potifar e tudo que ele fazia era multiplicado, era abençoado, porque Deus era com ele. Cuidou da fazenda, ficou como capataz. A mulher de Potifar se interessou por ele porque era jovem, forte. E o Potifar já não tinha as mesmas condições para dar a sua esposa. E ela, outra, chamou para coabitar com ela e ele não quis mais de uma vez. E numa dessas, ela enraivecida para se vingar dele, achando que ela estava sendo desprezada pelo jovem, ele estava sendo, jamais farei isso com aquele que me acolheu e que me incumbiu de cuidar das suas fazendas, eu estar me aproveitando da ocasião. E quando ele chamou ela para o quarto, ele achando que era para mais uma ocasião de trabalho, de algum pedido, não, era uma cilada. Agarrou ele e gritou para os soldados, ou os seus servos que estavam na casa, nas vestes de José, puxando ele quando ele tentou fugir. Ela ficou com as vestes dele na mão e ele saiu nu pelo corredor da casa. E quando Potifar chega, lamenta o fato, achando que realmente ele tentara ter algo com a esposa dele e mandou ele para o cativeiro. E a história diz que ele ficou aproximadamente 2 anos e meio nesse cativeiro, com os ferros nos pés. Os pés dele ficaram tortos. Mas havia um plano na vida dele. Através de 2 que estavam também no cárcere, que eram servos de Faraó. Um padeiro, o outro era o copeiro, que haviam tido uns sonhos e ninguém podia revelar esses sonhos que eles tiveram. Um que estaria carregando um cesto de pão e os corvos vinham comer na sua boca, comer na sua cabeça os pães que ele carregava. E o copeiro mor sonhou que apertava as uvas no cálice do faraó do Egito. E José disse: não eu, mas Deus que está em mim revelará o que quer dizer esse sonho. Você dentro de 3 dias estará solto. A mesa do faraó estará servindo vinho. E você, dentro de 3 dias, será morto. Aquilo foi muito ruim para um, para o padeiro, e bom para o outro, que era o copeiro. E conforme ele disse, aconteceu.
Um desses saiu despedindo-se de José. José disse: não esqueça de mim quando chegar lá na casa do faraó. Lembra-te, para que eu também saia daqui. E acho que passou mais um ano, até que no momento o faraó teve sonhos de vacas gordas e vacas magras, e não tinha ninguém, sátrapas, sábios, adivinhadores. Ninguém sabia nada, ninguém conseguia revelar. Daí foi que o copeiro lembrou-se de José, que estava no cativeiro. Temos dizer com isso, não vão ser muito extensivo, um vídeo. E com essa mensagem é dizer para vocês, para nós, que cada um tem um trecho para passar, cada um tem um bocado para passar, mas nunca saia da presença de Deus. Porque se há um projeto na vida tua, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, ele há de se cumprir. Alguém tentará fazer alguma coisa para obstruir, para dificultar, mas ainda vai te empurrar para uns lugares, para outros lugares que vão te proporcionar coisas melhores. E além de tu ser abençoado, tu vai abençoar mais pessoas ainda. Porque tu é um escolhido, tu é uma escolhida. E o homem, quanto a isso, ele pode tentar, pode botar dificuldades. Mas se você perseverar, tudo servirá de ensino, conforto, experiência, bondade para contigo, para com os outros, reflexão e bênção. As coisas vão transformar em bênção e vitória. Basta acreditar, perseverar e seguir o fluxo, porque o bem e o mal estão aí. Quem dá ocasião para alguma coisa, ele ocupa teu espaço, e aquilo que for mais alimentado, ele que vai tomar conta e dominará. E trará coisas boas ou coisas ruins, conforme o resultado daquilo que for plantado. E você, como uma árvore plantada junto aos ribeiros, elas crescem, elas ficam verdes, elas produzem fruto conforme a sua espécie, jamais morrem. Com o tempo, na sua idade, podem padecer, mas deixarão muito brotos à sua volta e outras sementes que darão outras árvores. Servirá de ninho para os pássaros, sossego e descanso para o viajante, que pode se encostar, se refrescar, se alimentar do fruto e dormir à sombra. Assim é quem é o enviado, aquele que tem o Espírito da graça, da revelação de Deus no coração. Está tudo patente aos olhos nossos, e você tem que abrir a tua mente, o teu coração, para compreender o fluxo da tua existência e as coisas que acontecem. Não se acomodar, enfrentar, levantar a cabeça, não se vitimizar, ser forte, ser positivo, ter fé, ter perseverança, escolher sempre o melhor caminho. E se alguém tentar colocar você sobre cargas, dificuldades e obstáculos, saiba que Deus está contigo e a mão dele estará te protegendo, te guiando e te levando aos lugares mais excelentes. E tua vida será um grande testemunho para tantas outras pessoas, tanto no momento contemporâneo como para as futuras gerações. Assim como foi Paulo, que eu mencionei, assim como foi José do Egito, a qual eu citei. Deus abençoe a nós todos, a vocês todos, aqueles que virão pela frente, porque eu estou em paz. E você está? Que bom, que assim fique e permaneça. Se não, busque ela, não se canse de buscar essa paz. Shalom.